again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 17 de março a 21 de março de 2025. Lembrando, pessoal, que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 17 de março. Honório conta para Adriana e Constanza que Germano tem fama de ser mulherengo e que todo o dinheiro é de sua esposa e não de Germano. Josefina liga para Roberta e pede para que ela lhe traga mais dinheiro. Roberta conta que está trabalhando na empresa de Gonçalo e não tem tempo para ela. Jerônimo e Renata avisa Alzira que Ezequiel está morto. Alzira se desespera com a notícia. Augusto, cínico, vai ver o corpo de Ezequiel e antes de descer da caminhonete, lembra de como mandou matar Ezequiel. Medeiros o sequestra e Augusto os observa de longe. Depois, Augusto lembra ele falando para Ezequiel que ele deveria ter acabado com Aurora e ficado com a boca calada. Augusto fala que quem se mete com ele não vive para contar. Em seguida, Augusto chega chorando e finge estar triste pela morte de Ezequiel. E diz: "Por que, Ezequiel? Por que você tirou sua própria vida?" Lázaro fala que Ezequiel não tinha motivos para fazer isso. Augusto conta que agora que Lázaro falou isso, ele lembrou que Ezequiel tinha medo que descobrissem uma coisa de seu passado, que viria à tona quando ele fosse depor. E diz que Ezequiel não queria que soubessem que ele já tinha sido preso por roubo. Paulinho está triste e Karina fala que todas as noites ele vai poder conversar com Ezequiel. Alzira chega e está desesperada porque Ezequiel está morto e pergunta por quê? Por que isso? Lázaro diz que Ezequiel tinha medo de depor porque não queria que soubessem que ele havia estado na cadeia. Germano fala com Gonçalo e diz que esteve conversando com Roberta e que ela está com dificuldade de se integrar na família e na empresa. E que por isso, à noite, a convidou para jantar, pois queria que Roberta se sentisse apoiada por ele. Constanza fala para Corina que vai emprestar dinheiro para ela, para poder pagar o aluguel do quarto onde está ficando, e que quando estiver trabalhando, ela devolve o dinheiro. César diz para o médico que não é bobo e pergunta por que ele está fazendo os mesmos exames. O médico fala que César coloca ele em uma situação difícil, pois tinha combinado que não ia falar nada. César pergunta com quem e fala que ele é o paciente e tem direito de saber. O médico diz para César agendar uma consulta no hospital amanhã e sem o seu pai, para que eles possam conversar tranquilamente. Augusto paga Medeiros pelo servicinho sujo e paga mais, pois foi um serviço bem feito, e contrata Medeiros como o novo capataz da fazenda Cruz do Amor. Alzira está com raiva de Ezequiel por ele ter mentido para ela e diz que Ezequiel a traiu e não confiou nela. Augusto liga para Roberta e pede para ela ligar para Renata e contar sobre Ezequiel. E que Renata, nesse momento, está no velório de Ezequiel. Roberta se assusta e pergunta se foi ele quem o matou. Augusto diz que não e que o covarde de Ezequiel tirou sua própria vida. Roberta está indo almoçar em sua casa e Josefina está esperando no estacionamento. Carlos busca Priscila no aeroporto, a enóloga, que vai o ajudar na produção do vinho. Roberta pergunta se Josefina fugiu do manicômio. Ela diz que não, e que precisa de mais dinheiro, e que por isso teve que vir. Acontece o velório de Ezequiel, e Alzira quer ver o corpo, para ter certeza que é Ezequiel, para que não aconteça o mesmo que aconteceu no velório de Álvaro. Antônio reza um terço no velório. Alzira vai para o quarto e Renata vai atrás dela. Alzira diz que todos os homens são falsos e as trai. Renata conta que esse não é um defeito exclusivo dos homens e que ela foi traída por homens e mulheres, e que até mesmo por sua mãe.
e diz que a entende. E fala que contraditório, foi justamente um homem que deu o seu amor incondicional para ela. O seu padrasto, Gonçalo. Um homem que não tem o seu sangue e que sempre esteve com ela. Josefina vê Paulina jogar todas as suas roupas no lixo. Roberta pega dinheiro para Josefina e coloca em uma caixa de presente. Augusto chega no velório de Ezequiel com 3 coroas de flores. Ele diz para Alzira que não quer que ela se preocupe com o seu futuro. E na frente de todos, fala para Alzira não se sentir sozinha e que vai a apoiar. E que vai se encarregar da educação de seus filhos. E que vão receber uma pensão vitalícia para o resto da vida. E que a morte de Ezequiel o abalou muito. E que ele sempre será uma pessoa insubstituível para ele. Jerônimo diz que não acredita em nada do que ele está dizendo. Renata fala que Augusto está tendo um gesto nobre e amável. Jerônimo diz que se fosse assim, ele não ficaria falando para que todo mundo ouvisse. Augusto continua falando e diz para Alzira que não pode oferecer o cargo de Ezequiel, pois sabe que ela tem uma bonita. Mas as portas da Cruz do Amor sempre estará aberta para ela e sua família. Alisson pega um carro da Bonita sem a permissão e vai passear com Aníbal. Priscila chega na Bonita e eles saem para conhecer os vinhedos. Os amigos de Ezequiel acham estranho ele ter morrido, pois tinha família e trabalho. Nisso, Augusto manda mensagem para Roberta e diz que é hora dela agir e ligar para Renata e falar sobre o abuso que sofreu. Roberta está saindo com o dinheiro de Josefina e encontra Regina e Gonçalo. Ela diz que Selena está lá fora e vai levar um presente para ela. Roberta entrega a caixa com o dinheiro para Josefina e Paulina as vê. Paulina, em seguida, conta para Regina que acabou de ter uma visão e diz que acabou de ver Josefina em um carro. Regina pergunta o que Josefina estava fazendo na visão de Paulina. Paulina conta que ela estava recebendo uma caixa de presentes de Roberta. Nisso, Roberta chega e Regina disfarça. Roberta recebe a mensagem de Augusto e, em seguida, liga para Renata. Renata atende e fala que liga depois. Roberta pergunta se ela está muito ocupada. Renata diz que está saindo do velório de Ezequiel. Roberta finge estar nervosa e fala: ele morreu, esse miserável, e diz que Ezequiel abusou dela. Renata se assusta e diz: Ezequiel abusou de você? Alzira, Jerônimo e Augusto ouvem. Renata desliga o telefone e Roberta dá risada por ter semeado a dúvida. E diz que é uma pena Ezequiel estar morto, pois teria adorado ficar com ele novamente. Alzira chega no velório gritando e diz que acabou o velório e que Ezequiel não merece. E expulsa todos de sua casa. Regina conta para Inês o que Paulina disse sobre Josefina e Roberta. Inês pede para Regina tomar cuidado com Roberta, pois a conduta e a personalidade de alguém é determinada pela educação que teve na infância e adolescência. Inês fala para Regina ligar no manicômio para saber se Josefina fugiu. Leandro avisa Josefina que acabaram as saídas, pois alguém a viu. César entrega os convites da inauguração de seu restaurante. Benjamin avisa Adriana que os exames indicaram que o tumor de César aumentou. Adriana não se conforma de uma pessoa boa como César morrer, enquanto Josefina, que é má, não acontece nada. Acaba a gasolina do carro que está Alisson e Aníbal. Jerônimo fala para Renata que a palavra de Roberta não é confiável e quase diz que Roberta ficou com Augusto. Augusto faz uma ligação e diz que não sabe o quanto vai pagar e nem quantos terá que comprar, mas quer Jerônimo fora do jogo. Augusto encontra Aníbal e pergunta de quem é o carro e pergunta se ele roubou. Alisson conta que acabou a gasolina. Carlos apresenta Matilde para Priscila e diz que são noivos.
Priscila fala que não sabia que Charles tinha uma noiva. Augusto diz que vai os ajudar e vai levá-los para a fazenda e que amanhã cedo vai colocar gasolina no carro. Marina quer visitar Alzira e diz para Antônio que não aguenta mais ficar na cama. Germano e Roberta se beijam. Depois, Roberta ouve Adriana, Matias e Julieta conversarem sobre o falso namoro. Matilde fala para Carlos que ele teve todo o tempo do mundo para ir no velório, mas não foi. Carlos diz que não podia deixar Priscila sozinha. Matilde fica com ciúmes do Charles. Priscila ouve toda a discussão e fala que o que menos esperava é que Charles estivesse noivo de uma empregada. Manuela diz para Jerônimo e Renata que está preocupado, pois não encontra Aníbal e nem Alisson em lugar nenhum. Lázaro avisa que a caminhonete sumiu. Germano liga para Roberta e ela não atende. Alisson e Aníbal chegam na fazenda e Manuela chama a atenção deles. Lázaro avisa que eles já apareceram e Augusto os trouxe. Augusto conta o que aconteceu e como ele encontrou Alisson e Aníbal e resolveu trazê-los. Jerônimo fica bravo por eles ter roubado o carro. Augusto os defende e diz que são adolescentes e que só não voltaram porque acabou a gasolina. Aníbal fala que foi culpa dele, pois foi ele que pegou o carro para levar Alisson para passear. Augusto sugere para Aníbal ir com ele para sua fazenda. Aníbal aceita ir depois que Renato convence. Augusto mostra o quarto para Aníbal e fala que ele pode ficar até que a sua moto fique pronta, e pede para que ele faça um favor, e diz para que ele não pegue nada emprestado. Renata pergunta para Carlos desde quando ele conhece Priscila. Ele diz que se conheceram na faculdade. Priscila o interrompe e fala que na faculdade Charles fez uma promessa para ela. E conta que se nenhum dos dois tivessem se casado até os 30 anos, eles se casariam. Carlos fala que estavam os dois bêbados. Priscila conta que Charles disse que ela era a esposa ideal para ele. Matilde, que está na cozinha, ouve toda a conversa e sai chateada. O novo capataz fala para Augusto que tem umas coisas de Ezequiel no depósito e pergunta se pode entregar para Alzira. Augusto pede para que ele não perca tempo com isso e que pode jogar tudo fora. Germano pergunta para Roberta por que ela saiu correndo quando ele a beijou. Roberta fala que ele é casado e não quer ficar com alguém que já tenha compromisso, e fala que não vai ser amante dele. Germano fala que há muito tempo deixou de amar sua esposa e que estão juntos somente pelo filho. E que já faz muito tempo que ele não tem nada com sua esposa. Ele vai beijar Roberta e Adriana entra na sala e quase os flagra. Padre Severino volta para casa. Marina fica contente de ver o seu tio. O padre pede para Marina lhe contar tudo o que aconteceu e pergunta se tem alguma novidade. Marina fala que aconteceu uma tragédia e conta que Ezequiel se enforcou. Aníbal e Augusto estão conversando e Aníbal pergunta se Augusto gosta de Renata. Augusto fica nervoso e coloca a espada no pescoço dele. Aníbal fala que percebeu isso pela forma que ele olha para Renata. E fala que não vai poder ficar com ela, pois ela está com outro, igual ele fez com sua mãe. Lázaro fala para Jerônimo que tudo o que aconteceu não era motivo para Ezequiel tirar a vida. Jerônimo pergunta para Lázaro se Ezequiel ficou com Roberta. Lázaro conta que Ezequiel se envolveu com Roberta e diz que não abusou dela. E conta que Ezequiel estava atormentado, pois tinha traído Alzira e que Roberta era mulher de Augusto. Renata chega para o casamento de Gonçalo e Regina. Padre Severino vai visitar Alzira e ele leva uma carta de Marina. Padre Severino tenta convencer Alzira a ir no velório, mas ela não quer ir, pois está magoada. Adriana fala para Matias que acha que Roberto e Germano têm algo.
Germano sugere que ele e Roberta comecem um relacionamento em segredo até resolver a sua situação. A polícia chega na fazenda e diz que Jerônimo está preso pelo suposto envolvimento na morte de Álvaro Neves. Manuela coloca comida para Alison e ela não quer comer e diz que não está com fome. Matilde chega chorando e Alison aproveita a situação e joga fora toda a comida. Constanza e Corina levam Amparo no hospital, pois ela não está bem. Roberta mente para Renata sobre Ezequiel e Renata acredita em tudo. Na delegacia, Jerônimo conta que não foi ele que tomou a decisão de Álvaro se passar por morto. O delegado fala que Dr. Isaac já depôs e que no seu depoimento ele disse diferente e falou que Jerônimo facilitou essa situação. O delegado fala para Jerônimo que ele vai ficar preso até as investigações terminarem. Augusto mostra sua adega de vinho para Aníbal. Dr. Isaac recebe dinheiro por ter mentido em seu depoimento para que Jerônimo fosse preso. Um capanga de Augusto avisa que Jerônimo já está preso. Jerônimo liga para Renata e avisa que não vai poder ir no casamento devido ao caso de Álvaro, pois não pode sair da cidade. Luciana liga para Regina e avisa que conseguiu recuperar parte do dinheiro de Josefina. Regina fala para ela depositar para Jerônimo, pois foi ele quem emprestou. Roberta pensa que Josefina vai infartar quando souber. O advogado avisa Isidro que as digitais de Roberta e Regina Gamba não correspondem e que Roberta não é filha de Regina Soberon. Isidro se assusta com a notícia.